Perspectivas 2022, que prazer contar com a sua audiência. Você que nos acompanha pela Um Dia TV, nos acompanhou todo este ano que passou e agora está ligadinho aqui porque nós estamos refletindo, tentando lançar um olhar otimista para o ano que se aproxima. Tem duas certezas aqui nesta empresa vital, é de que nós teremos sempre perspectiva no final de cada ano, que nós podemos contar com a presença do economista Fernando Galvão, nos ajudando a traçar as perspectivas econômicas. Fernando, que prazer te receber mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. Obrigado a toda a produção e a toda a audiência do dia. Tem que assinar carteira agora, é? Vamos pensar. Prazer te receber, viu, Fernando? Quero começar a nossa conversa justamente porque eu vi uma perspectiva na imprensa nacional de que para 2022 a grande preocupação não vai ser nem tanto a pandemia do novo coronavírus, e sim a economia com forte índice de inflação e, é claro, pouco dinheiro em circulação. Sim. É isso mesmo? Tem um outro tempero muito complicado e global até, que é a cadeia de suprimentos global. É porque na globalização as empresas quebraram muito seus processos produtivos e, inclusive, boa parte da produção ela foi terceirizada para a China, para os países mais orientais. E aí, com a pandemia e o coronavírus, sobretudo as variantes que vão surgindo, elas vão, de certa forma, reduzindo os fluxos de negócios nesses países produtores. E isso desabastece a cadeia global. Vou dar um exemplo aqui para você. Boa parte dos calçados e roupas comercializados nos Estados Unidos são produzidos no Vietnã. Só que lá eles foram afetados pela variante Delta do Covid, já agora, setembro, outubro, e tiveram que paralisar a produção. Então, assim, final de ano, agora nos Estados Unidos, vai ter um desabastecimento de roupas e de calçados. Básico, né? E olha que nós estamos chegando aos 2 anos de Covid e ainda existem esses efeitos, esse rescaldo, essa rapa do tacho, vamos dizer assim. Então, no Brasil não é diferente, a gente sofre esses efeitos. A gente está tendo portos espalhados pelo mundo inteiro, passando por, vamos dizer assim, você tem congestionamentos. E isso atrapalha o abastecimento, atrapalha a oferta de produtos e torna também produtos mais caros. Aqui mesmo em Teresina tem gente que está comprando carro e está se colocando numa situação de esperar 2 meses para receber o carro. E aí carros novos poucos e caros, carros seminovos aumentou a demanda, também ficaram mais caros. Não tem mais no Brasil carro popular, ou pelo menos preços populares. Você tem carro popular, mas os preços não são populares. Juntando isso, aí nós temos os efeitos de combustível, né? O preço do barril do petróleo é uma atenção que a gente tem que ter muito grande. O barril do petróleo, um barril, ele tem entre 250 e 270 mil litros. 250 e 270 litros. E são 2 tipos de petróleo que são negociados, é o Brent e o WTI. E esses bichos, eles ficam oscilando o preço, porque os países da OPEP, eles concentram 70% de toda a produção. Então, é um poder de mercado muito grande, eles controlam essa oferta e eles estão segurando essa oferta. Com a economia recuperando nessa etapa de pandemia, aí a gente também vai ter pressão de preços de combustíveis mais altos. Isso também pode encarecer gasolina aqui no Brasil, gás de cozinha e contamina toda a cadeia logística, né? Já que a gente usa principalmente a forma rodoviária de movimentação de cargas. Tem uma crise hídrica, talvez, pode ser, a gente fica muito dependente de fatores externos, está dependendo da chuva. São Pedro, né? Vai chover ou não vai? Isso alivia ou não a crise hídrica. E um desemprego alto. Quando a gente junta toda essa panela de coisas,
a gente tem para 2022 uma perspectiva de forte desaceleração na economia brasileira. Se a economia brasileira, o respiro o suspiro que a economia brasileira for dar neste final de 2021, ele não vai conseguir se sustentar no ano de 2022. Então, assim, a gente vai pegar um ano de ainda muita taca, como diz o caboclo. Fernando, papel da informalidade. Nós observamos projetos, leis sendo votadas, reformas sendo apresentadas à nossa sociedade na tentativa de se gerar emprego e renda. Mas o que realmente nós temos percebido no Brasil é um crescimento de uma grande informalidade, pessoas cada vez mais trabalhadores autônomos, esquecendo de se dedicar aos seus direitos porque querem garantir o do hoje. Para 2022, a informalidade deve ganhar um peso maior na nossa economia? O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, é um indiano que mora lá nos Estados Unidos. O Amartya Sen vai dizer que desenvolvimento ele rima com liberdade. E a liberdade não é nesse sentido vulgar que se tratam hoje, mas a liberdade é o conceito de você ter possibilidade de fazer escolhas. Eu posso escolher. Então, numa crise econômica, as liberdades de escolha das pessoas, de oportunidades econômicas e sociais, elas se reduzem. A gente fica com pouca capacidade de escolher. Então, isso limita o potencial de desenvolvimento de uma economia e a capacidade dela de gerar bem-estar para a sua população. Então, nesse sentido, a gente vai estar enfrentando muitas dificuldades. Por exemplo, a cada ida no supermercado, a gente, com a mesma quantidade de grana, a gente bota menos coisas dentro do carrinho de supermercado. Não é? Isso é um exemplo. Você tem limitada capacidade de combustível, de consumir combustível, porque tá muito caro. Então, isso afeta sobretudo a maior parte da população que tem um nível de renda mais baixo, né? E que boa parte dessa renda ela vai para o consumo, e o consumo está sendo atacado por uma inflação. E é tão complicado isso, Lívio. O Brasil, os dados econômicos apontam que a gente já está numa recessão técnica no final do ano de 2021. E isso faz com que joga uma expectativa negativa para o ano de 2022. Né? A economia é muito psicologia. Então, se você está pessimista no final do ano de 2021, às vezes isso projeta para 2022. Empresas não vão ampliar investimento, as pessoas não vão ampliar seus planos de consumo, e isso baldia muito a atividade econômica. É como se você estivesse dirigindo à noite e a estrada está cheia de neblina. Você não vê o longo prazo, você só vê poucos metros adiante. Então, tomar decisões nesse momento, seja governos, empresas ou pessoas, é um cenário muito mais difícil de se fazer isso. E a cobertura, aí você fala de medidas econômicas que foram adotadas e a história da informalidade. Porque, veja, no Brasil foram adotadas várias medidas econômicas desde 2015 para agora, faz tempo isso, para tentar reativar a atividade econômica, né? E isso não tem conseguido. Eu brinco dizendo que as medidas econômicas adotadas recentemente no Brasil, por exemplo, as reformas trabalhistas, a terceirização irrestrita, elas são choques de lanterna para reavivar um paciente com parada cardíaca. A gente precisa usar desfibrilador. A gente precisa usar medidas econômicas que deem tração à atividade econômica. E não é do lado da oferta, como reformas ou leis. Tem muito discurso econômico que diz assim, o Brasil, para recuperar, precisa das reformas. Não é assim que funciona. Você tem que estimular a demanda, você tem que ativar o consumo das famílias, você tem que ativar o investimento das empresas, os gastos do governo, exportações e importações. Essas variáveis, elas são um desfibrilador que, quando numa parada cardíaca você dá o choque, o paciente dá o tranco, pode pegar tração e fazer com que o coração volte
a bater mais fortemente. Então, assim, como elas não surtiram efeito, o desemprego no Brasil, inclusive, ele está caindo. Ele já esteve na casa dos 14%, 13%, hoje ele está na casa dos 12,6%. Mas boa parte dessas pessoas, elas estão escapando na informalidade. Não é necessariamente na geração de postos de trabalho com carteira assinada. E na informalidade, as condições de trabalho. Você tende a trabalhar mais, a ganhar menos, em condições de maior insalubridade. É o que acompanha a informalidade. Não sei você de casa, mas talvez uma das expressões que eu mais ouvi neste ano de 2021 diz respeito à questão do Auxílio Brasil. Fernando, minha próxima pergunta para você é como deve ser esta relação econômica entre governo federal e a população mais vulnerável, visto que muito se investiu, muito se defendeu e muito se propagou o Auxílio Brasil como uma saída viável para a nossa economia, pelo menos para os mais vulneráveis, a partir de agora, final de 2021, início de 2022. Auxílio Brasil deve ser uma tendência eficaz, uma resposta, um desfibrilador eficaz à nossa população em 2022? O auxílio emergencial em 2020 foi um desfibrilador. Ele impediu que o Brasil, em 2020, o Brasil caiu menos 4,1%. Se não fosse o Auxílio Brasil, teríamos caído muito mais economicamente. Haviam projeções que a gente poderia chegar a cair a 9% negativo. Nossa. E várias outras economias do mundo tiveram essa performance ruim. O Brasil caiu menos. O auxílio emergencial foi o grande responsável. Porque é como eu estou te falando, é de fato você estimular o consumo, manter o mercado razoavelmente aquecido, quente, né, diante de um momento naquele que você tinha medidas de distanciamento social, em que você tem empresas funcionando, diminuindo o ritmo de funcionamento das empresas e do fluxo de pessoas no mercado. Entra a história do Auxílio Brasil. Ele é muito importante nesse sentido. Mas o Brasil ele tem um costume muito ruim desde 1500, quando ele foi descoberto, que é tratar questões estruturais de forma estrutural. Traduzindo, eu pego questões que são muito importantes e que eu preciso enfrentá-las de longo prazo, mas eu opto por enfrentar isso de forma de curto prazo, medidas de curtíssimo prazo. E o Auxílio Brasil, ele está se encaixando nisso, na medida em que ele tem uma limitação de tempo, né? Ele está muito condicionado a questões políticas, né? Ele tem um prazo de execução, ele tem uma série de limitações orçamentárias que dependem de outras questões. É assim, Lívio, veja, e telespectador, o Brasil ele não tem teto para pagar despesas financeiras. Eu me refiro a juros e amortização da dívida. Toda vez que a taxa Selic, aquela taxa lá básica do governo, que o Banco Central define, e que ela vem num viés de alta, toda vez que ela aumenta um ponto percentual, são alguns bilhões de dólares que aumentam no nosso endividamento. São receitas futuras do Brasil que estão comprometidas com essa despesa financeira. Para essa não tem teto. Mas existe teto para despesas, por exemplo, da forma do Auxílio Brasil, que impacta fortemente na economia. Tem um outro detalhe, Lívio. O Auxílio Brasil, grande parte do que as pessoas recebem, elas vão para o consumo. O sistema tributário brasileiro, que é um inferno tributário, ele taxa principalmente consumo. Então ele em parte ele é autofinanciável. O governo destina para pagá-lo e ele volta na forma de impostos, já que os impostos estão embutidos no consumo de produtos e de serviços. Então, esse discurso de eu preciso aprovar isso para ter o auxílio emergencial disponível, ou essa disponibilidade financeira de pagar o auxílio emergencial apenas até um pouco depois da eleição.
Esse tipo de discussão, ela, em finanças públicas, ela mostra o que é que está sendo prioridade no Brasil e isso limita a nossa curva de recuperação econômica. Em vez de ela ser empinada para cima, ela fica lateralizada de lado, onde cada vez mais a economia brasileira, Lívia, ela tem andado feito caranguejo, andando de lado. Fernando, minha próxima pergunta vai em homenagem à Jéssica, que é uma das pessoas com quem eu convivo aqui na TV. E geralmente meus assuntos com ela são assim: e aí, Jéssica, passou no posto de combustível? Achou gasolina de quanto? Eu achei por tanto, lugar tal, e a gente sempre tem essa comunicação. Para 2022, a gente vai ter que se acostumar a pagar mais caro pela gasolina ou simplesmente deixar o carro em casa porque a tendência é de alta nos combustíveis? Lívio, isso me é motivo de muita preocupação, porque veja, o Brasil ele é autossuficiente em extrair petróleo, mas o nosso petróleo é um petróleo grosso, ele precisa ser refinado e a gente não tem em larga escala em refino, então a gente exporta barato esse petróleo grosso para importar caro ele, importar ele caro. E aí o detalhe, a Petrobras, ela tem os planos recentes da Petrobras é de desinvestimento na área de refino. Então, assim, ela está vendendo as suas operações de refino porque ela quer focar no que ela tem expertise, que é a extração. Mas essa medida da Petrobras, ela aumenta demais a nossa vulnerabilidade. Assim, as decisões sobre combustível, a gente acaba transferindo para decisões que estão fora dos nossos interesses. É da OPEP, por exemplo, né? Então, dos países produtores de petróleo. Então, essa medida estrutural, ela nos aponta uma maior dependência de um cenário externo. A Petrobras, ela tem aí uma política de preços de acompanhar preços internacionais. Então, dependendo de como esteja o ritmo de produção do petróleo internacional, ele vai estar mais caro. Tem um outro fator que está complicando tudo, que é a instabilidade política no Brasil. Veja que a gente está aumentando os juros da economia para atrair mais investimentos e fazer com que o preço do dólar caia. O preço do dólar não está caindo. Então, por que ele não cai? É porque a instabilidade, o quadro político brasileiro, ele é muito instável. E os investidores nesse momento, principalmente os especulativos, a gente está falando de dólar, de câmbio, eles adotam no momento de incerteza a cautela, eles esperam e observam para ver o que é que vai acontecer. Então, nesse cenário, o dólar, por exemplo, no começo de 2021, o Banco Central estimava um dólar de 5,25. Ele está normalmente operando acima de 5,50. Próximo ano é a eleição. A eleição, os debates políticos estão muito acirrados e muito polarizados. Se o dólar está operando em 5,50, se eu preciso de R$5,50 para comprar um dólar, essa instabilidade ela pode se agravar com a proximidade da eleição. E de repente esse preço de dólar pode ficar muito mais caro. E aí isso vai se refletir nos preços de combustíveis, e aí nos fretes, e isso acaba se espraiando por toda a atividade econômica. A gente já está num processo muito difícil, porque geralmente, telespectador, a recessão, quando a economia esfria, os preços baixam. Aqui no Brasil estamos em recessão e os preços estão subindo. Então a economia, a gente chama esse cenário de estagflação. Nós estamos estagnados e com inflação. Isso é dramático e no cenário de 2020 as coisas elas não estão fáceis para o Brasil. Eu entendo, Fernando. Este ano de 2021 ficou marcado por realidades, por exemplo, em que o brasileiro precisou voltar a comprar osso para temperar o feijão, porque não tinha dinheiro para comprar carne. Tendência para o próximo ano. Carnes inacessíveis ao povo brasileiro? Essa questão do dólar, porque vejam só, como é que acontece? Se a gente olhar o dólar caro a 5, operando a 5,50, o produtor brasileiro de carnes,
ele olha para o mercado internacional e diz assim, se eu exportar, eu ganho a cada dólar que eu faturo lá e eu trocar no Brasil, eu troco por R$ 5,50 em média. Então é um ganho fabuloso. Então os produtores tendem a direcionar suas produções para fora. Isso desabastece o mercado interno. Como a carne ela é sempre é uma demanda muito grande na nossa dieta brasileira, o preço tende a subir. É da carne bovina, é do frango, é do suíno, aí se espalha para o feijão, para o milho, para o milho é base da ração animal, então encarece custo, né? Os defensivos químicos e agrotóxicos usados no agronegócio também são importados, eles ficam mais caros. Então a gente vai ver aí um preço de carne um tanto mais caro. Isso vem desde 2019. Teve uma crise suína e a China ela alimenta grande parte da sua população com porco, carne suína. E quando houve essa quebra lá, eles aumentaram a importação de carne daqui do Brasil. Isso já deu uma puxada nos preços das carnes. E de 2019 até agora é só alta nos preços das carnes, e aí a gente acaba tendo que substituir por produtos, por outros produtos, a carne de primeira pela segunda, a segunda por a carne com osso, por exemplo, e dificulta muito a redução, né? Há uma queda na qualidade de vida das pessoas. É a história da limitação das escolhas. Eu não tenho mais escolha, então a gente vai para o modelo basicão, consumindo produtos cada vez de menor qualidade, vamos dizer assim. Eu entendo. Fernando, só para encerrar a nossa entrevista de agora, desde já, muito obrigado pela sua participação. 2022, economicamente falando, deve ser marcado pelo quê? Que recado é esse que você gostaria de deixar no nosso... Eu vou bater na mesma tecla do ano passado. Diga. A gente precisa praticar isso como um mantra. Em momentos de grandes dificuldades como essas, o Brasil precisa, e você mencionou isso, né? Há também uma redução nos direitos das pessoas. As pessoas acabam se sujeitando a uma redução de direitos para, pelo menos, subsistir. E o mantra que eu vou repetir aqui, que foi do ano passado, e vou repetir por muito tempo, porque para a gente desenhar um futuro desejável, a gente precisa disso. Nós precisamos praticar a criatividade, a colaboração e o compartilhamento. O que você faz com a Jéssica de estar compartilhando os preços dos combustíveis nos postos para saber onde é que está mais barato, isso é compartilhamento, isso é colaboração, isso é criatividade. Então, é a gente estender isso para tudo. As empresas precisam rodar com essa mentalidade de colaborar, inclusive concorrentes, de colaborar, de ser criativos na hora de fazer as coisas e de compartilhar. As pessoas também precisam fazer isso e os governos também precisam fazer isso. Precisam ser mais criativos, precisam ser mais colaborativos e compartilhar mais. Porque aí o tecido social, ele se fortalece, ele fica mais junto. É como se eu fizesse uma rede de pesca com as brechas menores. Ali a gente consegue pegar mais peixes, desde pequenos a grandes. Mas se ficar todo mundo puxando para um lado, atrás de uma liberdade individual irresponsável, cada um puxando para o seu lado, para o seu interesse, você vai vendo o tecido social se espalhando, se esgarçando, né? E aí uma hora ele rasga. Então a gente precisa trabalhar, agir individualmente, pensando coletivamente. Essa é a nossa grande saída para enfrentar esses grandes dilemas que a gente está vivendo hoje. Fernando, que prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa Perspectiva. Seja muito bem-vindo a voltar no Perspectiva 2023, tá bom? Já fica aqui o convite. Muito obrigado, sucesso para você em 2022 e, é claro, que o ano não te massacre tanto, viu? Vamos adiante. E uma coisa que ela é fundamental, a gente precisa ver o que não está sendo mostrado, a gente precisa ouvir o que não está sendo dito, a gente precisa entender o que não está sendo explicado, né? Essas coisas são fundamentais. É nas entrelinhas que a gente consegue entender as coisas e a gente pode tomar decisões mais claras. Concordo com você. Obrigado.
E a gente dá continuidade ao nosso programa Perspectivas 2022, recebendo a partir de agora, através da internet, o nosso Alfredo Freitas, que é especialista em tecnologia e educação e é diretor da Universidade Americana Ambra University. Alfredo, prazer te receber, seja muito bem-vindo ao nosso programa Perspectivas 2022. Que bom contar com a sua colaboração, viu? Prazer é meu, Lívio. É sempre bom falar sobre educação e tecnologia. Nós queremos focar essa nossa conversa justamente neste dueto, educação e tecnologia. Particularmente, Alfredo, muito tem se esperado, muito tem se falado sobre a tecnologia 5G. O leilão foi muito desejado, foi muito comentado, e agora a população quer a aplicabilidade na prática dessa tecnologia. Olhando para o 5G, particularmente falando, como ele pode ajudar a transformar a nossa educação? Bem, a educação nos últimos anos, ela vem passando lentamente por um processo de adaptação tecnológica, ou seja, as nossas vidas já tinham um impacto tecnológico em muitas áreas, profissional, comunicação, etc. A educação vinha mais lento, mas vinha ocorrendo. A pandemia, nesses últimos 2 anos, acelerou significativamente e mudou de patamar esse processo de adaptação tecnológica do ensino. E o 5G ele vai seguir nessa transição com mais um acelerador desse processo de a educação usando cada vez mais e melhor a tecnologia como forma de bem conectar estudantes com professores e instituições de ensino, eliminando a relevância geográfica de onde está o meu estudante, onde está o meu professor e onde está localizada a minha instituição de ensino. Como o 5G ele vai ampliar a velocidade de acesso e vai reduzir o atraso de comunicação, nós vamos ter um processo em que, em situações de ensino com o professor interagindo ao vivo com estudantes, nós vamos ter um processo muito melhor do que o que nós temos hoje. Alfredo, durante este ano que se passou, 2021, nós olhamos muito para essa questão do ensino remoto. Nós criticamos, inclusive, porque nos deparamos com essa nossa fragilidade a nível de Brasil, por falta de acesso, por, de certa forma, a tecnologia ainda não ser adequada ao que os alunos precisavam naquele momento de pandemia. Você acredita que o 5G estruturalmente tende a responder essa nossa necessidade? Bem, Lívio, vamos lá. O 5G ele é uma ferramenta. Educação é feito por pessoas. Então, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo, não adianta eu ter uma cadeira perfeita para o estudante sentar, aquilo não vai fazer com que o ensino seja excelente. Então, o 5G ele é como se fosse uma cadeira, um quadro, uma sala. Você precisa disso, você precisa de uma infraestrutura física mínima. E você precisa de uma infraestrutura física, uma estrutura tecnológica mínima também, quando a gente vai falar de ensino de internet. O grande desafio do ensino remoto, ou do ensino de internet, ele é na concepção metodológica. A instituição precisa entender que o processo é distinto. E, infelizmente, a maioria dos professores, eles foram formados num processo educacional muito mais tradicional presencial. Então, como nós, perspectiva, cabe à instituição de ensino fazer um processo de compreender como bem ensinar usando a tecnologia, e esse processo pode ser de estudar, de buscar consultorias, de encontrar soluções, e aí, depois de desenhar um processo metodológico, bem treinar os seus professores. Eu entendo. Alfredo, muito se fala quando se pensa em 2022, e é claro, no processo educacional, daqui para frente, em nossas vidas futuras, muito se fala de que não existirá mais essa questão do ensino que não envolva o remoto, que não esteja, é claro, aliado à tecnologia. Você também é desses que acredita que esta realidade já começará a ser vivida com mais clareza em 2022? Bem, a situação foi péssima em 2020 e 2021, mas o fato é que essa situação péssima ela acelerou esse processo tecnológico na educação. Então, quando for voltar em 2022, 2023, algumas escolas forem voltar, elas não vão voltar na realidade de 2019. Não, os anos de 2020 e 2021 impactaram e vão deixar aspectos positivos. Então, eu acredito que a tecnologia, sim, ela seguirá sendo um elemento.
Obviamente, quando a gente tem escolas, nós temos pessoas que tomam decisão. Pode ser que alguma escola tome a decisão de não usar tecnologia. E existem até metodologias que não usam tecnologia. Por exemplo, a metodologia Waldorf. As minhas filhas estudaram numa escola Waldorf no interior do Canadá, e a metodologia Waldorf é uma metodologia não tecnológica. Então, não há computadores, não há uso de tablet, é totalmente não tecnológico do ponto de vista metodológico. Então, eu acredito que essas escolas ou instituições, por uma questão metodológica, vão continuar mantendo seu perfil não tecnológico, mas o padrão será uma ampliação significativa do uso da tecnologia em comparação ao que nós tínhamos num período pré-pandemia. Entendo. Olhando também para o ano que se aproxima, você acredita que este ano, no processo educacional como um todo, pode se destacar em que vertentes também? Bem, eu acredito que nós temos uma tendência muito boa no mundo, que é de facilitar para que o estudante ele tenha o melhor ensino, independentemente da sua localidade de residência. Então, eu posso pegar um estudante do interior do Piauí, e esse estudante do interior do Piauí, ele pode ter não só um professor de Teresina, mas ele pode ter um professor de Teresina, pode ter um outro professor de São Paulo, pode ter um outro professor em Miami, pode ter um outro professor em Orlando, pode ter um outro professor em Londres. Então, eu acredito que a internet ela vai continuar nesse processo, e agora em 2022 nós vamos ter esse aumento significativo de eliminação da relevância geográfica. E isso é muito importante porque quando eu tenho um estudante do interior do Piauí ou do interior do Maranhão estudando com bons professores de outras localidades, aquele estudante tem uma formação e ele muda a realidade local onde ele reside. Na instituição que eu trabalho, na Ambry University mesmo, nós tivemos uma procura significativa de profissionais de mestrado nos últimos 2 anos, aumentou em mais de 40% em relação ao período pré-pandemia, e muita gente do interior do Brasil. Nós temos hoje mestrandos do interior do Piauí, mestrandos de Teresina também, que estudam conosco e têm contato com professores que estão espalhados pelo mundo. Coisa boa, então. Alfredo, muito obrigado pela sua participação, era basicamente isso que a gente procurava trabalhar neste tema, as perspectivas para o ano que se aproxima. Agora, eu queria te deixar bem à vontade para que você deixe sua mensagem para quem nos assiste neste exato momento. Qual é este recado? Que educação é essa que nós vamos ter a partir do próximo ano? Bem, um recado é: a tecnologia ela vai eliminar a fronteira, a barreira geográfica. No entanto, a educação é feita por pessoas. O que eu costumo dizer é o seguinte: se a pessoa que é o seu professor ele não sabe o seu nome, ele não é o seu professor. Então, nós temos que usar a tecnologia para que o professor, que é o meu professor, saiba o meu nome. Esse professor acompanhe o Alfredo, ele dê orientação para mim, individual, para que ele saiba que eu exista, independentemente de eu estar residindo em Amarante, no Piauí, e o meu professor está residindo em Nova York, nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum. A tecnologia elimina essa relevância geográfica e ela possibilita que um estudante de Amarante tenha contato com um professor de São Paulo ou de Nova York, sem problema nenhum. No entanto, o ensino ele só é efetivo quando há um relacionamento claro e direto entre professor e aluno. E o professor precisa dar um feedback e uma orientação individualizada para cada estudante. Então, procure saber quem são os professores da instituição, como esse professor vai falar com você e como você vai ter acesso a esse professor. Enfim, pergunte como funciona o processo de ensino-aprendizado, como é o contato que eu vou ter com os meus professores. E quanto maior for o contato com os seus professores, maior será a qualidade do seu aprendizado. Perfeito. Obrigado, Alfredo. Boa tarde para você. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Lívio. Prazer. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tudo de bom para você. Encerrou? Encerrou. Dia 31 vai ao ar. Pronto. Vou pedir para a Jéssica encaminhar para você o material depois que estiver tudo pronto, editado, para você ter os arquivos, tá bom? Tá bom. Maravilha. E aí, prazer te conhecer. Vou aqui também. Prazer é meu. Um grande abraço, Lívio. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial. Na volta do seu programa Perspectivas 2022, vamos falar de política, porque o ano que se aproxima é ano eleitoral. Vamos escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores e também presidente da República. Eu volto já.